encontra com o mistério da existência, né? E o mistério de Deus também. E por que nós existimos? Por que tivemos que nascer neste mundo? Porque cada um individualmente sente a sua consciência, né, de viver os seus dias, os seus anos, viver a sua vida. Qual é o sentido de tudo isso? E aí vem aquela busca eterna do homem, o porquê. E o que é que tem depois que eu partir desse mundo? Acaba tudo. E antes de mim, por que tudo veio a existir? A não ser as coisas criadas pelo próprio homem, mas ele usa aquilo que já estava anterior a ele, a matéria criada, a areia, a água, tudo. Qual é o nosso sentido? Qual é o sentido de tudo isso existir? Né? Então é isso que enche a cabeça da gente de perguntas. Ora, Deus não tem tempo, é eterno. E Ele não tem pressa, porque Ele não tem tempo. Então Deus age na história da humanidade lentamente, fazendo com que a humanidade o descubra, amadureça a compreensão de si mesmo e dele, Deus. Lá aquele faraó antigo lá, como era o nome dele, Ignato, uma coisa assim, ele mudou até o nome, porque ele disse: eu vou acabar com essa multidão de deuses aqui no Egito, vai ter só um Deus, que vai ser representado pelo disco solar. Olha, já era um progresso, hein? Quem tinha centenas de deuses, agora ia ter só um. Mas falhou. Falhou por quê? Falhou porque o faraó queria assim, mas o povo não queria. O povo queria seguir as suas tradições, o Deus, sei lá de quê, do rio Nilo, o crocodilo era considerado Deus, aquelas aves tais e tais eram deuses, e assim por diante. Ora, Deus não pode ser vencido. Então o que é que ele fez? Deus não vai confiar num poder terreno para construir a sua revelação. Deus vai e chama um homem, para desse homem ter uma família, para desta família ter um povo, e neste povo ele revelar a sua existência. É claro que o conhecimento de Deus era muito precário. Veja que no Antigo Testamento a gente ouve muita, né, matar em nome de Deus, exterminar os inimigos. O povo de Israel saiu do Egito, cercou Jericó, e a cidade era murada, forte, e eles, né, conseguiram derrubar, rezaram, pediram a Deus a força, e caiu, e era para matar todo mundo. É claro também que nem todas essas mortandades eram absolutas, era mais para criar assim um espírito de que Deus pode tudo, de que Deus vai vencer de qualquer jeito. Mas lá para diante começou a aparecer do povo de Israel a noção da vida eterna, que eles achavam, os primeiros, que a gente ia para a mansão dos mortos, o Hades, né, dos gregos, e lá a gente ficava. Quem foi bom vai viver uma estadia lá boa, lá junto com aquele faraó lá do Egito, né, e botava tanta coisa nos túmulos dele, nas pirâmides, que era para poder, né, depois de morto, ficar usando aquelas coisas lá, porque ele não tinha uma noção de uma ressurreição, de uma nova vida, não tinham essa noção. Mas Deus foi revelando, e os últimos livros da Bíblia já falam em ressurreição, numa vida nova, porque a ação de Deus, né, vai atingindo a mente e a cultura daquele povo. Ele não escolheu o povo,
para revelar quem ele era e para executar a sua salvação. Então esse povo tinha que estar consciente dessas verdades. E aqui no livro de Jó nós temos, né? Olha, o livro de Jó foi escrito bem antes de Jesus Cristo, mas o Jó aqui falando para Deus, né? Falando sobre a morte, sobre o seu sofrimento, ele diz: eu mesmo verei, meus olhos contemplarão, e não os olhos de outros. Contemplarão o quê? A Deus. A minha carne verei a Deus. Ele não disse que ia ver a Deus em espírito. Ele disse: na minha carne, com estes olhos, eu verei a Deus. Vendo a ressurreição já foi plantada no coração do povo de Israel, daqueles que tinham um desejo verdadeiro, que confiavam em Deus. Se Deus é tão bom, é amor, é todo poderoso, é criador, Ele não vai nos deixar abandonados nas mãos da morte, mas Ele vai achar um jeito de vencer a morte. Até que veio o Filho dele, que veio para vencer a morte, o pecado e a morte. Então Jesus deu uma ressurreição parcial ao Lázaro, seu amigo. A irmã pediu, Marta veio: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo o Senhor pedir ao Pai, Ele vai dar. Jesus lhe responde com aquela resposta que um judeu piedoso já tinha no seu coração: o seu irmão vai ressuscitar. Mas ela não estava conformada. Para Deus não vale nada, diz São Pedro. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Mas acontece que ela queria o seu irmão ali com ela. Aí Jesus ressuscita o Lázaro, não para a vida imortal da ressurreição final, mas para essa vida terrena, para viver mais um tempo com as suas irmãs, Marta e Maria. Então a gente vê aí que Jesus dá duas coisas boas, né? O amor àquela família que o hospedava, e também o fortalecimento da nossa fé na ressurreição. Ele vai ressuscitar no último dia, diz Jesus. E ela disse: eu sei, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas eu queria Ele agora comigo. Ora, nós temos que ter essa fé daquela Marta, naquela cidade lá, pertinho de Jerusalém, onde Jesus se hospedava com aquela família. Nós temos que ter esta fé na ressurreição. A fé é em Jesus, é numa pessoa. A nossa fé é católica, fé universal, católico quer dizer universal, que Jesus deixou e que Ele nos concede pelos sacramentos, é uma fé nele, numa pessoa, aliás, em 3 pessoas, né? Mas mais concretamente, mais proximamente, numa pessoa, Jesus Cristo. Nossa fé não é uma fé num livro escrito há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, não. A nossa fé não é numa ideologia, num desejo profundo do coração. Nossa fé é numa pessoa, porque a gente ama pessoas. Ideologia a gente admira, a gente absorve, mas a gente não ama, porque o nosso coração, nosso amor é direcionado a pessoas. Só se ele estiver corrompido. Tem gente hoje que ama mais os animais do que as pessoas. Será que é válido isso? Será que essa pessoa não tem um desvio de sentimento, de valores no seu coração, na sua mente? Pois é, então nós cremos na ressurreição, na vida eterna em Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é que vai nos ressuscitar no último dia, para participarmos desta nova criação feita no seu corpo, na sua pessoa. Gosto muito de ver aqueles documentários sobre o universo, né? A cosmologia, e os astrofísicos ficam falando isso e aquilo.
e que um buraco negro absorve toda a matéria até a luz perto dele, mas de repente ele tem um soluço, expulsa lá uns raios, não sei de quê. É sempre assim, sempre eles buscando conhecer cada vez mais, mas não conhece muita coisa, não tem muita coisa para descobrir. E tem muita coisa que não vão descobrir, porque é um mistério. A criação reflete Deus. Então Deus é um mistério, então a criação também é um mistério. O ser humano é um mistério. Por que que o Francisco José foi escolher a Gracinha para amar e viver com ela esses anos? Quantos anos, Gracinha? 61. Está vendo? Aquele mesmo amor, diferente. O amor de quando ele era novinho era um, quando ele amadureceu mais era outro, e agora no final da vida era outro. Mas é o mesmo amor, maior até, é maior, porque a pessoa vê que toda a sua vida foi bem direcionada ao outro, à sua família, né? Aos filhos, aos netos, aos amigos, parentes. Então isso é que vale a pena na nossa vida. E essa nova criação que Deus vai fazer em nós, vai enaltecer tudo isso, porque a matéria vai se transformar, né? Como disse o Jó, com os meus olhos eu verei a Deus. A matéria vai glorificar a Deus no nosso corpo ressuscitado, porque já está glorificada no corpo de Cristo. Cristo está ressuscitado para a glória do Pai. Ele já está com essa vida nova, mas nós ainda não temos nós estamos ainda esperando, nós estamos ainda sofrendo, nós estamos ainda batalhando para que o amor dele se estabeleça no mundo. Deus é amor, diz São João. Quem permanece no amor, permanece em Deus. Por que nós temos tanto que desvirtuar este caminho tão verdadeiro, este caminho tão maravilhoso, que vai dar a vitória final a nós, contra o pecado, contra a morte, contra tudo que for ruim? Nós somos teimosos, nós somos, não sei nem qual é a palavra melhor para dizer, é mais do que teimosos. Mas Deus é mais teimoso do que nós. Se Ele não fosse mais teimoso do que nós, Ele não tinha dado o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ele tinha lavado as mãos. O Pilatos não ia lavar a mão não, quem ia lavar era o Pai. Vocês, eu já fiz tudo, já fiz todas as coisas que eu podia para vocês entrarem no bom caminho. Não quero? Então agora lavo minhas mãos, vocês sigam por onde quiserem. Não, Deus não desiste. Ele nos manda o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Mesmo assim a nossa teima continua, e enquanto nós não baixarmos a cabeça e aceitarmos a Jesus, nosso Salvador, nosso Rei e Senhor, aquele a quem devemos dobrar o joelho diante dele. Mas o orgulhoso não dobra o joelho para ninguém, nem baixa a cabeça para ninguém. Esse é o mal do mundo, o orgulho, porque foi o primeiro pecado do Lúcifer, e o único pecado que o afastou de Deus, o orgulho. Os teólogos ficam imaginando, por que será que prova foi essa que Deus fez ao Satanás para ele se rebelar contra Deus? Ele tinha tudo para dizer amém a Deus: Senhor, tu é meu Criador, me fizeste esse anjo maravilhoso, eu te amo, eu quero cumprir todas as tuas ordens, a tua vontade. Mas ele se revoltou. Dizem alguns teólogos que Deus pode ter revelado que o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, ia se encarnar. Então ia se tornar homem sem deixar de ser Deus. Deus nunca pode, nenhuma pessoa divina pode deixar de ser o que ela é. É contra a lógica, é contra a razão. Então, Jesus, o Filho de Deus, se encarnando, ele tem duas naturezas: natureza divina, gerada eternamente pelo Pai, e a natureza humana, gerada no meio humano. Por quê? Por uma mãe.
mãe humana. Para ele ter a natureza humana, ele tinha que nascer de uma pessoa humana. E lá se vai. Deus talvez tenha revelado isso ao Lúcifer e tenha dito assim: tu vai ter que adorar esse homem, porque ele é unideus. E o demônio disse: eu vou adorar o homem, essa raça ruim, teimosa, pecadora, maliciosa, cheia de maldade, de coisa ruim, não vou adorar não. Eu sou abaixo de ti, Deus, só eu mesmo, Lúcifer. Como é que eu vou agora adorar um ser humano, um humano? Quem sabe foi isso. E aí o orgulho tomou conta do coração dele. Não aceita o plano de Deus, não aceita se curvar a um homem, mas que era Deus também, verdadeiro. Por isso é que quando ele nasceu, quem foi que veio primeiro? Os anjos. Os anjos vieram para adorar o menino Jesus e foram anunciar aos pastores, e os pastores depois vieram para reconhecer o Messias ali deitado na manjedoura. Às vezes isso aí tem todo um simbolismo. Não é que necessariamente tem que acontecer isso historicamente, né? É difícil de comprovar isso historicamente, mas a revelação de Deus, ela tem esse poder de fazer a gente entender as realidades que têm valor, que têm consistência para a nossa salvação. Então é isso. Os anjos vieram adorar um homem, mas era Deus, o menino Jesus. E nós não queremos adorá-lo? Não, temos que adorar. Então nosso irmão Francisco José serviu tantos anos como ministro da Eucaristia, distribuindo a comunhão aos seus irmãos e irmãs, levando o Cristo, alimento da vida eterna, àqueles que não podiam ir à igreja, ou mesmo dentro da igreja, ajudando o sacerdote a distribuir a Eucaristia. Então nosso irmão Francisco José, Jesus prometeu que quem o servisse nesse mundo, ele o serviria lá na casa do Pai. Jesus está servindo a ele, sofreu muitas dores. Eu mesmo tive várias vezes lá dando a unção a ele para fortalecer na sua fé, no seu amor a Jesus, pedindo a cura. Eu mesmo dei a comunhão a ele às vezes que estive lá, para que ele pudesse se santificar cada vez mais, para que ele pudesse se aproximar mais do Cristo, o Cristo que sofreu. No seu sofrimento, ele tinha que se unir ao sofrimento de Cristo, para depois reinar na glória com ele, na vida eterna. Amém. De pé, façamos as nossas preces.